Olá, estudantes! Eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é a aula de número 54, Recursos Naturais e Atividades Econômicas. Mas antes de começar a aula, vale lembrar que você, estudante que está fazendo as atividades pelo aplicativo Aula Paraná, não deixe de clicar no link da aula de hoje, responder o formulário e garantir a sua presença. Quanto você, estudante, que por algum motivo está sem acesso ao aplicativo, fique atento aos prazos de retirada e devolução das atividades impressas na escola. Para todos os estudantes, tenham em mão o caderno, a caneta, a borracha, o lápis, para que você possa fazer as suas anotações, ok? Então vamos começar a nossa aula. Então, o objetivo da aula de hoje é identificar o uso dos recursos naturais. Mas antes, vamos relembrar o que são recursos naturais. Então, recursos naturais são todos os elementos disponibilizados pela natureza. E aí nós vamos ter como exemplo as florestas, o solo, a energia solar, o movimento dos ventos, os animais, os vegetais, minérios, a água e muitos outros recursos que são utilizados pela sociedade economicamente. Então, nós utilizamos esses recursos em diversas atividades nossas do dia a dia. Então, todos esses recursos, eles passam por uma transformação para que possa ser utilizado aí pelo ser humano. E aqui nós temos, então, falando desses recursos, a forma com que eles são distribuídos pelo nosso planeta, ela é desigual. Então, nem todos os países vão dispor dos mesmos recursos ou da mesma quantidade de recursos naturais que os demais países. Aí nós temos no exemplo aqui o recurso, natural, água. Então, a água doce, como que ela é distribuída? Nós temos 5 países que possuem as maiores reservas de água doce, que somam mais de 40% de toda a água do mundo. Nós vamos ter em primeiro lugar o Brasil, com 13,22%, seguido da Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. E todos os outros demais países vão somar, praticamente ali 60%. Então, a gente pode perceber, através da água, que esses recursos eles são distribuídos no planeta de forma desigual. E o consumo? Como será que é o consumo nos países, Então, nós falamos que a distribuição ela é desigual e o consumo também. Então, vejam essa figura aqui, O consumo dos recursos naturais é desigual entre os países. O país que mais utiliza recursos minerais, que mais consome, que mais faz o uso, é os Estados Unidos. Se todos os outros países, eles usassem os recursos naturais como os Estados Unidos, nós iríamos precisar de 4 planetas Terras e mais uma porção ali, desses recursos. A França, se todo mundo fosse fazer o consumo como é feito na França, 2 planetas Terra e meio. A China, 1 planeta, e uma porção. A Índia, meio planeta. Então, a gente percebe que esse consumo dos recursos, ele também vai ser de forma desigual. Então, os países que têm um grau de tecnologia maior, eles vão poder transformar esses recursos em produtos, numa quantidade maior e mais produtos, e assim vão estar ali contribuindo para o desenvolvimento da sua economia. E agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Assinale a alternativa correta. Letra A. São exemplos de recursos naturais os produtos fabricados nas indústrias. Letra B. Os recursos naturais correspondem a todos os elementos disponibilizados pela natureza e que podem ser usados economicamente. Alternativa C. A distribuição dos recursos naturais pela superfície terrestre é igual em todos os países. E alternativa D, os recursos naturais são inesgotáveis. Então, tem apenas uma alternativa correta. E agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Vamos ver quem acertou? Então, vamos lá, né? Nós tínhamos apenas uma alternativa correta. Então, para quem respondeu a alternativa B, os recursos naturais correspondem a todos os elementos disponibilizados pela natureza. E aí a gente vai ter como exemplo as florestas, o solo, a água, né? Podem ser usados economicamente. Está correto, parabéns. Vamos ver por que as outras estão erradas. Ah, são exemplos de recursos naturais os produtos fabricados nas indústrias? Não, né? Os recursos naturais, eles são disponibilizados pela natureza. C. A distribuição dos recursos naturais pela superfície terrestre é igual em todos os países? Também não, está incorreta, porque nós já vimos e tivemos o exemplo da água que ela é distribuída de forma desigual entre os países, e isso acontece com os outros recursos também. Os recursos naturais são inesgotáveis? Não. Alguns recursos, né, têm as suas reservas que acabam se esgotando. Então, para você que acertou, parabéns. E dando continuidade ali à nossa aula, nós vamos falar das atividades econômicas no Brasil. Então, o Brasil, ele é rico em recursos minerais e recursos naturais também. Nós vamos ter uma diversidade desses recursos espalhadas aí pelo nosso território. E esse tamanho do território, ele contribui para isso também. Nós temos aí vários elementos que favorecem esses recursos, como o clima, né? Enfim. E aí, no Brasil, nós temos atividades econômicas ligadas aos 3 setores da economia: setor primário, secundário e terciário. O setor terciário é o que mais gera empregos no nosso país e também contribui significativamente aí para a economia do nosso país. Então, vamos falar um pouquinho desses 3 setores, começando com o setor primário, né? Então, quais são as atividades que são ligadas ao setor primário? Nós vamos ter a agricultura, que é aquela atividade em que o homem planta aquilo que ele vai colher, né? Então, eu planto algodão, planto milho, planto café, enfim. A pecuária, que é quando o homem cria os animais para que possa ser utilizado, né? Criação de aves, criação de suínos, criação de gados, enfim. E o extrativismo é quando o ser humano faz a coleta dos recursos naturais disponibilizados pela natureza. Então, é o ato de retirar da natureza elementos para o desenvolvimento econômico das sociedades é denominado extrativismo ou atividade extrativas. Então, existem diferentes formas de aproveitar esses recursos, como, por exemplo, a prática da agricultura, da caça, da pesca, do extrativismo mineral, vegetal, animal, entre outras atividades. E o extrativismo, ele é a atividade mais antiga desenvolvida pelo ser humano. E aqui no exemplo, né, então nós vamos, né, ver as atividades ligadas aí ao extrativismo. Então nós temos extração do ouro nessa fotografia, a caça, extração do látex, extração do carvão, a pesca e a extração do açaí. São exemplos de atividades extrativistas. E o extrativismo, ele vai ser classificado em 3 tipos: o extrativismo mineral, vegetal e animal. Então, vamos começar falando sobre o mineral. O que é esse extrativismo? É a extração de minerais úteis que existem na crosta terrestre, como, por exemplo, o ferro, o alumínio, o cobre, o ouro, entre outros. E o extrativismo mineral, ele também recebe o nome de mineração. Então, na fotografia aqui, nós temos um exemplo dessa atividade, né, que é o extrativismo do ferro, que está ocorrendo nessa área aqui, nessa fotografia, ok? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar dos principais recursos minerais extraídos no Brasil, que contribuem ali, né, para o desenvolvimento da economia do país, para o crescimento econômico. Então, o principal deles é o ferro.
Ele é o mais explorado e o mais exportado pelo Brasil. Então, é o recurso mineral que o Brasil mais vende para outros países. Suas jazidas, que são as áreas onde são encontradas esses recursos, elas estão concentradas, sobretudo no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, na Serra do Carajás, no Pará, e no maciço de Urucum, no Mato Grosso do Sul. O ferro, ele é importante por quê? Porque ele é a principal matéria-prima para a produção do aço, que é utilizado em diversos produtos. E aqui no exemplo, na fotografia, nós temos o ferro. Tranquilo? Então vamos lá. Então, a professora comentou com vocês, as áreas onde nós encontramos esse recurso mineral. E uma delas era o quadrilátero ferrífero. Mas o que é isso, Então, é uma região localizada no estado de Minas Gerais, que é a maior produtora nacional de ferro. Então, aqui no mapa, nós temos Minas Gerais, e nessa região aqui do centro-sul, nós vamos ter essa área de extração, que é chamada de quadrilátero ferrífero. Então, quando vocês ouvirem falar nesse nome, é uma área onde é, retirado esse recurso lá no estado de Minas Gerais. Bastante importante para a economia do Brasil. Outro minério bastante importante é a bauxita. A sua principal jazida encontra-se no estado do Pará. A bauxita é o minério da qual se extrai o alumínio e é muito utilizado, na fabricação de eletrodomésticos, materiais elétricos e também na construção civil. Então, a gente usa muito o alumínio, na panela que vai cozinhar lá na sua casa. Então, todos esses produtos que são fabricados, ele vem de algum recurso natural. Na fotografia aqui, nós vamos ter um exemplo da bauxita. Outro recurso importante, o manganês, e as suas principais jazidas, elas estão na Serra do Carajás, no quadrilátero ferrífero e no maciço de Urucum. Onde que ela é utilizada, O manganês, ele é muito utilizado na fabricação de produtos químicos e também do aço. E o Brasil, ele exporta praticamente metade da produção do manganês, da extração do manganês, principalmente para Estados Unidos, Japão e Europa. E aí nós vamos ter na fotografia o exemplo do manganês. Outro produto também muito importante, estânio ou cassiterita. Ele é produzido principalmente em Rondônia, Pará e Amazônia. Também é encontrado, em Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Ele é muito útil na fabricação de latas de conserva, na obtenção do bronze, que é utilizado em esculturas, em sinos, e também em refrigeradores, condicionadores de ar, radiadores e soldas, por exemplo. E na fotografia aqui, nós vamos ter o exemplo ali do estânio. E agora nós vamos fazer mais uma atividade. Lembrando que essas atividades é para copiar no caderno e depois você envia para o seu professor. Sobre as atividades econômicas no Brasil, responda 2 perguntinhas. A. O Brasil desenvolve em seu território atividades de quais setores da economia? B. Cite alguns recursos minerais que são importantes para a economia do Brasil. E agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, vamos ver se vocês acertaram a atividade? Eram duas perguntas, né? A primeira, o Brasil desenvolve em seu território atividades de quais setores da economia? Então, dos 3 setores ali, né? Primário, secundário e terciário. E a B, cite alguns recursos minerais, presta bem atenção, não era naturais, era minerais, que são importantes para a economia do Brasil. Então, nós vamos dar como exemplo, né, o ferro, a bauxita, o manganês, o estanho, que foram recursos citados durante a aula. Para você que acertou a atividade, parabéns! E dando continuidade, nós falamos ali do extrativismo mineral, agora vamos ver o que é o extrativismo animal. É uma modalidade do extrativismo na qual ocorre a captura de animais, como, por exemplo, a caça. Só que no Brasil, a caça ela é ilegal, exceto para as comunidades indígenas. E também a pesca. Só que a pesca, né, ela tem que obedecer ali a determinadas regras, as legislações. Por quê? Tem que respeitar o período de reprodução dos peixes, tem que respeitar o peso dos peixes. Então, né, tem toda uma legislação para que possa ser extraído esses animais da natureza. Então, na fotografia aqui, nós temos o exemplo da pesca. E o extrativismo vegetal? O que será que é, né? É a extração de produtos vegetais que não foram cultivados pelo homem. Então, o homem não plantou aqueles recursos, ele está coletando da natureza, como, por exemplo, madeira, óleos, frutos, borracha, entre outros. Então, olha lá em destaque, não devemos confundir extrativismo vegetal com agricultura, que é quando o homem planta aquilo que ele vai colher, e silvicultura, que o homem também planta. A gente já vai falar um pouquinho sobre ela. No extrativismo, o homem somente coleta, retira esses recursos, né, da natureza, que ele vai ser aproveitado ali economicamente, né, ele vai utilizar no seu dia a dia. O extrativismo vegetal também é chamado de coleta vegetal. Silvicultura, né? Então a gente vai ver que ela é diferente ali do extrativismo vegetal. É o cultivo de florestas, então é quando o homem planta, né? Ele planta essas áreas de floresta através do manejo agrícola. Por quê? A fim de produzir madeiras e outros derivados. Então, é muito importante para que a gente possa satisfazer as necessidades do mercado e, ao mesmo tempo, promover o uso racional da floresta. Então, a madeira que a gente utiliza, né, nos produtos do dia a dia, muitas vezes elas vêm da atividade da silvicultura, que é o plantio, quando o ser humano planta para que ele possa daí retirar e fazer uso, né? Então, aqui na fotografia nós temos o exemplo de uma floresta plantada. E aqui nós vamos ter um mapa das florestas plantadas no Brasil. Então, se nós observarmos, né, vários estados brasileiros, eles fazem essa atividade da silvicultura, aí eles plantam. E o que eles plantam? Principalmente eucalipto e pinos, mas também outras árvores. Então, em verde escuro aqui no mapa, nós vamos ter as florestas plantadas de eucalipto. Em verde intermediário, de pinos, e o verde mais claro, outros tipos de árvores. Então, se a gente for observar aqui no nosso estado, né, no estado do Paraná, né, o Paraná, ele planta aí, né, eucaliptos, pinos e outras árvores também, para que possa utilizar esse recurso de forma aí consciente, né, com todo o cuidado com o meio ambiente. Nós vamos fazer agora mais uma atividade, também para copiar no caderno e responder. Marque V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. O extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que estão à disposição do homem, sejam estes produtos de origem animal, vegetal ou mineral. Vamos ver se está certo ou errado. Segunda, o extrativismo animal é a captura de animais, como a caça, que é ilegal no país, exceto para comunidades indígenas, e a pesca.
E a alternativa, né, terceira, o extrativismo vegetal, são as atividades desenvolvidas na agricultura. Então, agora vocês vão copiar e responder essa atividade. Então, estudantes, conseguiram responder? Vamos ver quem acertou? Então, a gente tinha que marcar V para verdadeiro e F para falso, né? O extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que estão à disposição do homem, sejam esses produtos de origem animal, vegetal ou mineral? Correto, certinho, né? O extrativismo animal é a captura de animais como a caça e a pesca? Correto também.
E a última, né, o extrativismo vegetal são as atividades desenvolvidas na agricultura. Não, a gente não pode confundir extrativismo vegetal com agricultura, porque no extrativismo o ser humano coleta da natureza e na agricultura ele planta para depois poder fazer uso. Então, para você que acertou a atividade, parabéns! Aí nós falamos, né, das atividades do setor primário. Falamos ali, né, que estão ligadas à agricultura, ao extrativismo, à pecuária, à silvicultura. E agora a gente vai falar um pouquinho das atividades do setor secundário. Qual é esse setor da economia? É aquele que transforma os recursos da natureza, né, em produtos. Ele passa por uma transformação na indústria. Então, nós temos os recursos naturais disponíveis, mas para que a gente possa fazer uso, ele precisa passar por uma transformação. Por exemplo, eu estou usando uma roupa. Essa minha roupa, né, ela tem uma origem, é um recurso que foi tirado da natureza. Por exemplo, o algodão. Mas para que ela fosse transformada em roupa, ela passou para a indústria e chegou para que eu pudesse utilizá-la. Então, nós temos como exemplo, né, máquinas, roupas, automóveis, alimentos, né, a energia, tudo isso precisa passar por uma transformação, que é lá no setor secundário. Como há conhecimento tecnológico, né, nessa transformação dos recursos em produtos, o lucro obtido no setor ali secundário, através da comercialização, ele é bastante significativo para a economia do país. Então, países com bom grau de desenvolvimento possuem uma economia bastante expressiva. Então, quanto mais tecnologia o país vai ter, né, quanto mais desenvolvimento tecnológico, ele vai ali contribuir significativamente para a sua economia. E aí nós vamos dar um exemplo, né, aqui para vocês, do vidro. O vidro, ele é feito de uma mistura de matérias-primas, como por exemplo, né, areia, calcário, barrilha, alumina, corantes. E para que o vidro, né, ele fique pronto, ele passa por um processo. Porém, o vidro, ele é um material que tem um ciclo infinito. É um tipo de material, né, que passa por uma transformação ali na indústria, e aí ele da indústria, né, ele vai ali para os envasadores, embalagens, distribuição, chega no consumo para nós utilizamos, né, vidros de conserva, garrafas, copos, enfim. Só que esse produto, quando descartado, ele pode ser reutilizado. Ele passa por uma coleta, por uma limpeza, uma seleção, ele é triturado, né? Ele volta como matéria-prima para a indústria. Então, a gente pode falar que esse tipo de produto que nós utilizamos, né, ele tem esse ciclo infinito, ok? E agora o setor terciário. Quais são as atividades do setor terciário? São aquelas relacionadas aos serviços. Então, os serviços são produtos não materiais, em que as pessoas ou empresas prestam a terceiros para satisfazer algumas necessidades, como, por exemplo, comércio, educação, saúde, telecomunicações, serviços de informática, de limpeza, de alimentação, transporte, serviços bancários, administrativos. Então, esse setor da economia vai prestar serviços, ok? Mas todos esses setores da economia, seja o setor primário, secundário ou terciário, eles são interdependentes, ou seja, um depende do outro. Para que a gente possa, né, utilizar um tipo de produto ou um tipo de serviço, ele vai passar ali por vários setores da economia até chegar ao ser humano. E aí nós temos como um exemplo, para vocês entenderem, o café, né? O café é um produto consumido ali diariamente por milhões de pessoas.
Mas para ele chegar na nossa casa, né, chegar na nossa mesa ali, ele passa por um processo. E esse processo passa pelos 3 setores da economia. Então, a plantação e a colheita, eles ocorrem lá no setor primário. A transformação dele, né, quando ele é torrado, moído, embalado, vai acontecer no setor secundário, na indústria. E o transporte, né, do grão, desde lá da fazenda até a indústria, e depois da indústria até o comércio, esse transporte ele está ligado ao setor terciário, é uma prestação de serviço. E o próprio comércio, né, também está ligado ao setor terciário. Então, nós temos o exemplo aqui, né? Café, da plantação ao consumo. Então, desde a plantação, a colheita, a secagem, lá no setor primário, né? Aí nós vamos ter, chegando, né, o produto ali para ser moído, para ser torrado, para ser embalado, ele vai fazer parte do setor secundário. E quando chega prontinho lá na nossa casa, na nossa mesa, né, é porque foi comprado em algum lugar que pertence ao setor terciário. Então, aqui, né, um exemplo para vocês entenderem, né, como que é o café. Ele é dessa forma aqui na fotografia. Daí aqui ele já está passando por uma transformação na indústria, né? Tem o transporte, seja da fazenda para a indústria ou da indústria para o comércio. E daí a comercialização do café e ele chegando bem gostoso ali para nós, né, na nossa mesa. Então esse é o processo que passa pelos 3 setores da economia. E agora nós vamos fazer mais uma atividade. Qual a importância dos recursos naturais para a economia brasileira? Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, vamos ver quem acertou a atividade? Então, vocês tinham que dizer qual a importância desses recursos que nós estamos falando para a economia do Brasil. Então, vamos lá. Os recursos naturais, eles são fundamentais para a economia do Brasil. Todos os setores, primário, secundário, terciário, precisam desses recursos para suas atividades. O Brasil é rico em recursos naturais e esse fato contribui positivamente para o desenvolvimento econômico do país. Então, para você que acertou a atividade, está de parabéns! E aí, né, a nossa aula de hoje ela já está acabando, nós podemos estudar aí um pouquinho, relembrar o que são recursos naturais e onde que esses recursos são empregados. Eu espero que vocês tenham aprendido e encontro vocês na nossa próxima aula.